Eu vou começar o vídeo falando que não vai ser com a minha voz, pelas minhas razões, mas o áudio fica bom mesmo assim. Segundo, queria falar que tem um canal chamado Canal Skipper, quem quiser seguir lá fica à vontade. A patente está na reta final, mas demora, já estou sem paciência, muito descrente da vida e etc. Agora sim, vamos para o meu gerador de energia. Vou mostrar trechos do livro que eu fiz, vou dar um tempinho para você ler, depois eu explico. Vai ser assim o vídeo todo, então se prepara para ler um pouco. O gerador é movido a peso, utiliza a gravidade. Ali eu falei do peso, mas vamos fazer cálculos considerando a massa, mas para quem entende um pouquinho de física sabe que não interfere, pois no fim multiplica tudo igualmente pela força da gravidade. Isso é básico, não é problema. A versão simples é o gerador cru, sem o efeito em cadeia que explicarei logo mais. Ambos pesos em uma roda, sendo um 10 kg mais pesado. O que vai acontecer? Esse lado com 10 kg a mais, desce. Ali no texto anterior, falei que não sabia o peso necessário para fazer descer, mas com pesquisas, cheguei ao fato que pode ser até 1 kg, porém, o que realmente impede que desça, é a resistência da roda e nada mais. Então, grandes chances de não precisar nem de 10 kg, mas continuemos. Aqui já temos 3 pesos envolvidos. Se 110 kg fazem o peso descer, imagine você, se colocarmos 10 kg no 100 kg que está perdendo. O que vai acontecer? Os pesos vão se anular, porque vai ter 110 kg em cada lado nas mesmas condições. Forças iguais, cada lado fazendo uma força de 110 kg. Ou seja, zero. É importante que entenda isso. É física, matemática, não estou inventando. Como se anularam, colocamos mais 10 kg no lado que estava perdendo, resultando então em um acréscimo de 20 kg no lado direito. É importante que entenda, 10 kg foram para anular o outro peso, já os outros 10 foram para vencer a resistência da roda, pois como as forças envolvidas estão em zero, como se anulam, só temos que vencer a resistência gerada pela roda. Além disso, não são apenas rodas, pois é onde colocamos geradores que transformarão movimento em energia. Agora, o ouro do meu gerador de energia, que nomeei de efeito em cadeia. Meio parecido com o que acontece com dominó, você põe um monte em pé, depois derruba um, o que vai gerar um efeito em cadeia. Só que aqui é um pouco mais complexo, sendo necessária uma equação que eu criei, exatamente para explicar o efeito em cadeia. E essa equação a gente usa para encontrar a VPD, que é o peso de decisão. Lembra dos 10 kg que superaram a resistência da roda? Isso é o peso de decisão, o peso que vai fazer os pesos descerem ou subirem. Nessa equação também fala de 4 pesos, sendo eles P1, P2, P3 e P4. Na equação, é importante que P2 mais P3 superem a força de P1 mais P4. Nessa equação, pegamos os valores de P1, P2, P3 e P4 e substituímos, tendo assim a equação que você pode ver. E o
o valor do peso de decisão ficou em 50. Ou seja, depois que os pesos se anularem, ainda vai sobrar uma força de 50 kg a favor de P2 e P3. O que resultará na queda desses, pois as forças de P4 e P1 são inferiores. O principal é você entender essa parte, veja quantas vezes for necessária. Quando eu fiz essa explicação, ainda tinha minhas dúvidas sobre qual a VPD necessária. Por esse motivo, comprovei que poderíamos aumentar o peso de decisão para 100 kg. Porém, hoje vejo que 50 kg é mais que o suficiente, levando em consideração que os pesos se anulam, e o que sobra é a resistência da roda. Se escolhermos uma roda com material bom, que tenha o mínimo de resistência possível, 50 kg é mais que suficiente. Entretanto, é válido sim o teste com 100 kg, por isso vamos ver. Também vai ser bom para ver a fórmula em prática, ver como ela funciona, ver que a VPD pode ser aumentada ou diminuída, basta querer. Não tem muito segredo, você pega os valores de P1, P2, P3 e P4, depois põe na fórmula e calcula. No fim chegamos ao valor de 100 kg, ou seja, P2 e P3 vão pesar 100 kg a mais, isso depois de se anularem. 100 kg apenas para vencer a resistência que a roda vai gerar. O efeito em cadeia dura bastante, mas o foco é ir diminuindo os pesos, até que chegue um momento em que o P4 já não pode ser mais diminuído. Quando chega esse momento, eu chamo de momento irregular, porém, ainda vamos chegar lá. Para evitar ficar desenhando, evitar também confusão na hora de explicar, resolvi achar outra maneira de representar o efeito em cadeia, onde focamos apenas nos números, e esquecemos um pouco a estética. Então a partir de agora, tente se acostumar com a segunda representação do efeito em cadeia. Aqui temos os 4 pesos do início da explicação, mas demonstrados da segunda forma. Nessa parte aqui, vamos desconsiderar P1 e P2, que são o peso 1000 e o peso 950. Vamos continuar com o peso 800 e com o peso 700, mas vamos mudar. Se antes tinham papel de P3 e P4, agora passaram a ser P1 e P2. Entendido isso, acrescentamos mais 2 pesos, que serão agora os novos P3 e P4. Eu sei que é muita informação, porém, tente entender. Dito isso, preste atenção nos novos valores, que são 800, 700, 750 e 600. Ao aplicarmos os novos valores à fórmula, note que a VPD continuará igual, ou seja, a VPD é uma constante que permanecerá igual. Se definirmos ela como 50, ela continuará com esse valor até que chegue o momento irregular. Se definirmos como 100, ela permanecerá em 100. Lembrando que a VPD não se limita a esses dois valores, ela pode ser aumentada ou diminuída, mas 50 é um bom valor para ela. A coisa mais bacana desse gerador de energia vem agora. Note que ao abaixar P2 e P3, levantamos o peso 800. Dessa forma, o 950 vai perder para o peso 1000. E o contrário também acontecerá, quando abaixarmos o P4, peso 600, o 750 vai subir, fazendo com que o 800 abaixe, e consequentemente 950 vai descer mais uma vez.
Um movimento vai acarretar o outro, apenas erguendo ou abaixando 600. A parte mais bonita. Caso não tenha compreendido, veja mais vezes. Vamos dar sequência no efeito em cadeia. Como já falei antes, ignoramos P1 e P2, vamos continuar com P3 e P4, porém, eles passaram a ser agora P1 e P2. Adicionamos mais dois pesos e chamamos de P3 e P4. Pegamos os novos valores, aplicamos na fórmula, e a VPD segue em 50. Eu já expliquei como funciona, então fiz tudo até chegar ao momento irregular, onde o P4 chegou a 100. Agora entenda que para subir o 500 eu precisaria de 450 quilos, nada bom, por isso, mais vale repetir P3 e P4, que são o peso 500 e o peso 100. Eles se anulam, nem sobe, nem desce. Chamo isso de um momento irregular, agora basta colocarmos pesos menores, para regular esses quatro pesos finais do efeito em cadeia. Em todo momento são importantes as forças geradas, mas agora vale prestar mais atenção. Além disso, para não deixar pontas soltas, falei que não considero o vento nos meus cálculos. Porém, se montar esse projeto em um lugar com bastante vento, não é difícil pôr uma barreira que impeça o vento, basta ter um pouco de criatividade. Dito isso, vamos continuar. Para deixar o efeito em cadeia, bem organizado, vamos usar pesos menores para fazer descer. Esse que está na tela, que cairá sobre o P2 e P3. E outro igual, porém, que cairá sobre o P4. Essa segunda estrutura fará com que o P4 desça, e o P3 suba. Nessa parte, você apenas precisa entender que para regular esse final do efeito em cadeia, vamos ter duas estruturas, uma para fazer descer, já a outra para fazer subir. Aqui é apenas o antes e depois. Se observar bem, pode ver que foi subtraído, diminuídas as forças, positivas e negativas. Dessa forma, tira um pouco do excesso de informações. No primeiro lado, lado esquerdo, temos um peso de 90 kg puxando o peso de 40, mas o 40 também faz sua força para baixo, desse jeito chegamos a uma força de 50 kg para baixo no 90, e no 40 temos uma de 50 kg para cima. Se você conseguiu compreender esse, você entende os outros. 500 puxando para baixo de um lado, e 100 puxando para baixo do outro, o resultado será, do lado do 500, temos uma força de 400 puxando para baixo, já no lado do 100, vai ter uma força de 400 kg puxando para cima. Entendido essa subtração de forças, continuemos. Nessa fase aqui, quando eu fiz, não me atentei ao real peso que vai cair sobre o P2 e P3. Vão ser 10 quilos. Considerando que a sequência P1, P2, P3 e P4 se anulam, pode ser que funcione, mas prefiro não deixar margens para erro, e quando chegar nos pesos finais, conserto isso. Então nada fora do que eu já sei. Depois, temos 70 quilos, com força de 60. Quando o 70 cair sobre o 40, vamos ter a briga de forças, uma força de 60 para baixo e outra de 50 para cima. Como o P2, mais o P3, superam as forças de P1 e P4, o 40 mais o peso de 70, vão vencer por 10 quilos.
Quando acrescentamos 20 kg que realmente é o peso final, os 70 kg perde 30 kg de força, ficando com 40. Dessa forma, os 50 de força que o lado do 90 kg tem, vence, assim, caindo 10 kg sobre o efeito em cadeia. Analisando, podemos pôr 40 kg no peso final. Dessa forma, vamos tirar 50 de força do peso 70, assim ficando 20 de força. Como o peso de 90 tem uma força de 50 kg, vai cair 30 kg sobre o P2 e P3 do efeito em cadeia. Podemos facilitar? Sim, colocando apenas dois pesos de 40 kg, no momento irregular, um para fazer subir e outro apenas para fazer descer. Porém, eu não fiz isso, pois quis ganhar um pouco mais de ganho energético, com mais 6 geradores, menores que os do efeito em cadeia, mas que toda vez que descerem ou subirem, vão gerar um pouco de energia, não quanto o efeito em cadeia, mas vai gerar. Por isso eu não ponho o peso final direto, mas tem como sim. Caso alguém tenha ficado confuso, daqui a pouco, vou mostrar uma imagem que fiz para a patente, vai ajudar um pouco mais o entendimento. As 6 estruturas que eu falei, que acrescentam um pouco o ganho energético. Porém, podemos sim tirar e pôr os pesos finais direto, tanto no 500, quanto no 100, mas eu gosto mais assim, vai ajudar a gerar mais energia. Essa é uma das imagens que usei na patente, como pode ver, caprichei um pouco mais. Nela vemos o momento irregular. Na patente, aqueles pesos adicionais, que regulam o efeito em cadeia, chamei de P5, P6, P7 e P8. E também tem os dois pesos finais, como podemos ver ali. Temos também dois motores de pequeno porte. Esses dois motores vão levantar, agora ajustado, 80 kg, dois pesos finais de 40 kg. Porém, não vai levantar os dois ao mesmo tempo, ou seja, quando levantar um, abaixa o outro. Sendo assim, vamos levantar um peso de 40 kg, para mover 16 estruturas. Sendo assim, 16 geradores. Tenho mais ideias para melhorar o desempenho do gerador, mas isso é com o tempo, vai melhorando aos poucos, isso não é problema também, assim como o painel solar não começou já 100%. O meu gerador de energia movido a peso, pode e vai melhorar, caso tenha chance, tenha oportunidade. Por fim, se alguém encontrar algum erro, alguma falha, pode me falar que vou ver, mas com toda modéstia, eu procurei bastante, fiz de tudo para não ficar falhas, mas se encontrar, me avise. Desenho que uma amiga fez, eu gostei, está aí.